foi oficialmente criado o Clube dos Idosos, solenemente nomeado como Pilares do Rei. Um momento marcante de fé, união e reconhecimento àqueles que sustentam a nossa história com sabedoria e amor. Inspirado pela graça divina, reunimos-nos para celebrar este novo começo que simboliza o florescimento do propósito de valorizar, acolher e honrar os nossos idosos, verdadeiros pilares da nossa comunidade e do reino de Deus. Estiveram presentes neste dia especial os seguintes membros fundadores e convidados de honra: Fátima Pazmar, Josinete Soares, Antônio Silvio, Joseli Alves, Maria do Carmo, Maria José, Celina Menezes, Eurides Ribeiro, Sérgio Brasil, Sileno Nogueira, Mariana de Andrade Nogueira, Rosa Chiba, Cíntia Simões, Marisa, Anderson Amizes, Joabe Martins, Tiago Silva, Suzana Lúcia dos Santos, Silvânia Martins, Marcílio Coelho, Roseni Amaral, Maria Helena e Luzivaldo Costa. Na mesma ocasião, foram nomeados para os seguintes cargos: secretária Mariana de Andrade Nogueira e capelão Marcílio Coelho. Assim constitui-se a direção administrativa do Clube Pilares do Rei 2025 pelo nosso ancião Herbert Rodrigo, nossa diretora Denise Mar e as associadas Carolina Amize, Silvânia Martins, Suzana Lúcia dos Santos e capelão Marcílio Coelho e secretária Mariana de Andrade Nogueira. Este clube nasce sob a bênção do Senhor e é com fé, amor e gratidão que declaramos o Clube Pilares do Rei. É uma obra iniciada com Deus, para Deus e por Ele, por meio dele. Permanecerá firme por todas as gerações. O verso Salmos 92, 12 e 14 diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano, na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes. Amém. Estando todos nós a par desse, o Ministério vai estar louvando a primeira parte, convidando, no momento do louvor, aqueles que quiserem, para o nosso primeiro ato de orar, fazermos uma oração intercessória, tanto pelos irmãos, pelos nossos semelhantes, como também por esse clube agora publicamente fundado. Amém. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, aguardo o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, salva minha vida. Obrigado, Senhor, porque nós estamos num momento muito especial, Deus. O momento de estarmos prostrados no Teu trono de graça e glória. Nesse momento, soberano e eterno Deus, te pedimos que o Senhor tire de nós qualquer distração, qualquer atitude de egoísmo, qualquer ação, pensamento que te desagrade, Senhor. Porque necessitamos da presença do Teu Espírito Santo nesta manhã, edificando, restaurando, consolando os nossos corações. De maneira especial, queremos te apresentar todos os pedidos da Tua casa de oração. Quer sejam eles, ó Pai, feitos pelos Teus servos que aqui estão à frente ajoelhados ou em pé, como também os que estão aqui na nave da igreja
como as tuas servas que estão ali na sonoplastia, exaltando e glorificando o teu nome. Pai amado, olha com muito carinho pelas pessoas que estão enfrentando muitos problemas, que sejam eles de emprego, financeiro, familiar, de harmonia no lar, de comunhão contigo, como também por aqueles que estão enfrentando momentos de doença, como um pedido de oração que foi feito lá para o 28 de agosto. Olha também para as famílias enlutadas, como a minha tia que faleceu esta madrugada. E tantos outros problemas desta geração e desta humanidade pós-pecado. Sê conosco, nos ajude, Senhor, a olharmos com fé permanentemente em Ti. Olha, Senhor, de maneira muito especial por esse clube que acabou de ser publicado em sua ata, de forma que a todos se tornou notório. Olha, Pai Santo, que essa liderança seja consagrada sempre a Ti e que cada membro seja um pilar para a honra e glória do Teu nome. Olha também, Deus Santo, para o casal pastoral que aqui está. Abençoe o pastor Ronaldo, abençoe a professora Sônia Sacramento. Inclusive, Senhor, de maneira especial, use com a plenitude do Teu Espírito Santo a Tua serva, para que ela possa compartilhar as Sagradas Escrituras e que essas mensagens encontrem bálsamos em nossos corações. Para que nós possamos fortalecer o espírito missionário e proclamarmos o Teu Evangelho nesta geração. São todas essas bênçãos que te pedimos. São todas essas bênçãos que te agradecemos, confiando na resposta conforme o Teu querer, pois a Tua palavra diz que Tu tens planos muito melhores para nós. Confiando no Teu tempo e na Tua vontade, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Você que está prestando atenção no TV Castelo, e nós estamos hoje aqui na rua para fazer a seguinte pergunta para os nossos entrevistados. Quem é Deus para você? E a gente já vai começar. Cadê o nosso primeiro entrevistado? Será que ele está por aqui? Onde que ele está? Oh, meu Deus. Opa, tudo bem? A gente está ali, presta atenção ali a câmera. A gente está com a nossa seguinte pergunta hoje. Quem é Deus para você? Cara, Deus é um cara assim muito, cara transcendental, sabe? É uma viagem muito louca. Eu com minha vida, quando eu faço, é uma viagem intercontinental intercalada. Guitarra, mas que guitarra? E a guitarra viajou, tô em mim, eu deixo ir, tchau. Esse meu amigo já tá em outro planeta, né? Ele fecha na pergunta. Mas tudo bem, eu digo pra vocês que a gente não pode perder a esperança. A gente tá fazendo entrevista de rua, é assim mesmo, a gente vai achar uma galera meio... Mas a senhora tá ouvindo a entrevista? Tudo bom? Bom dia. Bom dia. E sabe, isso daí pra mim nada a ver, sabe? Sabe o que é Deus? Deus é quando eu tô lá no meu show, sabe? E quando vai subindo assim, uma energia, e vai me dando aquela coisa, sabe? E aí tu me pergunta o que é isso? E aí eu te falo, isso é Deus. É isso aí. Obrigada. Quando a gente tá fazendo entrevista, a gente até apanha, né? Mas eu digo pra vocês, a gente não pode perder a esperança, vai dar tudo certo. E, tem outra pessoa. Tudo bem, senhor? Tudo bem. A entrevista de hoje, a pergunta é, quem é Deus pra você? Deus para mim é isso aqui, olha aqui. Você está vendo? É alimento que eu estou para distribuir aos pobres. Mas só isso. Dá licença, tá? Bom, né? Mas, eu sei assim mesmo, a gente tá na chuva pra se molhar, né? Mas eu falo pra vocês, a gente não pode perder a esperança. Se tiver, a gente... Tudo bem? Não, já peguei. Pegou o quê, meu Deus do céu? Será que ela viu a câmera? Enfim, eu falo pra vocês que a gente vai conseguir entrevistar alguém ainda vai... Oi, tudo bem? Nosso programa de hoje, a pergunta é, quem é Deus pra você? Deus. Ô moça, Deus é grande e traz a chuva para a colheita. Nossa, horas tem? São 10 e 30. 10 e 30.
tenho que ir, moça. Eu tenho que plantar um hectare. Mas eu gostei de você. Eu gosto muito do seu programa e assisto todos os dias, tá? Dê licença. Já nosso programa nem saiu ainda, mas ele já gosta. Mas é aquela coisa, eu falo pra vocês, a gente não conseguiu ainda, mas a gente vai conseguir entrevistar uma pessoa. Ó, a voz da sabedoria aqui, ó. Tudo bem? Ó, nosso programa de hoje, a pergunta é: quem é Deus pra você? Quem é quem? Quem é Deus? Ah, Deus, Deus, Deus. Ah, Deus, ele tá bem lá no alto, bem lá no alto. Mas ele consegue ver tudo. Ele consegue te ver. E ele é bravo. E ele vai te pegar. Ele vai te pegar. Tava ruim, parece que piorou, né? Mas tudo bem. Olha, eu não sei vocês, mas eu tô perdendo as esperanças. Mas a gente vai conseguir entrevistar alguém. Oi, moça. Oh, tudo bem? Tudo bem, eu queria te dizer uma coisa. Deus, ele não existe, tá bom? Vai saber. Aí pra mim acabou já, né? Não me sobram mais esperanças, mas a gente vai tentar mais uma vez, tá bom? A última pra gente finalizar o nosso TV Castelo, tá? E vai ser com essa moça aqui, essa moça bonita. Quem é Deus pra você? Deus. Quem é Deus para mim? Deus para mim é aquele que me abraça. E você vai entender o porquê. Sabe, quando me passaram esse tema para que eu pudesse falar, eu pesquisei muito. Eu vi muitos vídeos. Eu vi muitas coisas, eu li muito. Porque, Denise, parece fácil, mas não é. E durante esse período que eu tive pesquisando, sabe, eu precisei de mais. E sabe o que é que eu fiz? Eu orei pedindo a Deus um fogo renovador em minha vida. Para que eu pudesse responder quem é Deus para mim. Luz aqui será chamas iluminadas e tudo que ali passar irá se tornar.
E Denise, quando você me convidou, eu achei assim, muito fácil. Fácil. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui pesquisando e eu comecei a verificar que eu precisava de uma resposta, mas que parecia com a minha vida. E ontem à tarde, eu cheguei para o meu esposo, nós estávamos num lugar ao ar livre, eu falei para ele, amor, eu não consigo, esse tema ainda não entrou em mim. Porque quando eu venho falar para qualquer pessoa, qualquer palestra, o tema primeiro precisa servir para mim, para a minha vida. Eu preciso estar dentro dele, eu preciso de entender, eu preciso de aceitar, eu preciso de conjecturar. E isso eu faço enquanto eu estou fazendo as minhas coisas da vida. Porque geralmente eu dou uma lida e depois, durante a semana, ou durante o tempo, eu vou pensando e vou vendo o que é que aquilo traz para mim. E ontem à tarde, eu disse para o meu esposo que o tema ainda não estava dentro de mim, ainda não combinava com aquilo que eu queria responder. Se eu perguntar para você agora, quem é Deus para você? Você vai dizer, tudo. Mas tudo o quê? Eu também dei essa resposta, tudo, mas tudo o quê? E ontem à tarde, eu sempre digo que eu estudo, e Deus me dá os insights na madrugada. Sempre assim. Mas ontem foi mais cedo. Meu esposo virou para mim e falou assim, Sônia, você já começou a sua palestra. Eu falei, amor, o que é Deus para mim? Deus é isso aqui, a natureza, o que? Ele falou, você já começou. E daí eu fui começando a pensar, e aí eu tive uma ideia. Para poder eu responder o que eu respondi para vocês, que Deus é aquele que me abraça, eu tive que fazer uma retrospectiva da minha vida. E eu comecei lá atrás, quando eu ainda era criança. E eu vim caminhando em pensamentos da minha vida todinha. E aí passei pela parte de criança, infância, adolescência, fase adulta, namoro, casamento, filhos, netos. Eu vim trazendo a minha vida, passando como se fosse um filme diante de mim. E eu comecei a pensar, mas espera aí, como é que eu vou responder? Provavelmente, se eu perguntar para você, você vai dizer, Deus para mim que me sustenta, Deus para mim é tudo, Deus para mim é força. Mas para você responder essa pergunta, você precisa de pensar na sua vida. E aí eu comecei a pensar nas minhas lutas, nas minhas lágrimas, escondidas e não escondidas, porque nós mulheres gostamos de chorar no chuveiro, porque ninguém vê. Minhas lágrimas escondidas, meus sonhos, minhas realizações, meu sucesso. E aí eu fui pensando em toda a minha vida, aí eu encontrei a resposta. Deus é aquele que me abraça nos momentos alegres, nos momentos tristes. É aquele que me abraça nos momentos que eu estou, sabe, para desistir de alguma coisa. Várias vezes eu comecei a pensar, eu pensei, Senhor, me abraça agora, eu quero sentir o teu abraço. Está difícil. Existe um livro chamado O Abraço de Deus. Esse livro eu já li não sei quantas vezes, já está até com as folhas já soltas, de tanto que eu leio esse livro. E quando é que eu recebo esse abraço de Deus? Eu recebo esse abraço de Deus quando você sorri para mim. Eu recebo um abraço de Deus quando eu tenho uma boa alimentação, quando eu consigo me alimentar. Eu recebo o abraço de Deus quando eu abro os meus olhos e posso ver. Essa é a resposta que eu encontrei para a minha vida. Você precisa encontrar a sua resposta. Deus vem me abraçando. Antes de eu conhecê-lo, ele já me abraçava. Ele já dizia, filho, eu estou aqui. Antes de eu conhecê-lo. E aí eu comecei a pensar, agora que eu conheço, agora eu entendo todas as coisas que eu passei na minha vida e que eu cheguei até aqui e estou aqui para dizer isso para vocês.
Deus me abraça. Quem é Deus para mim? É o Deus que me abraça. E quem é Deus para você? Sabe, irmãos, a palavra de Deus fala de algumas pessoas que compreenderam quem era Deus para elas. Eu não vou poder falar de todas as pessoas da Bíblia, mas eu escolhi algumas. Primeira pessoa que eu escolhi, eu vou só citar a passagem bíblica, mas não vou ler. Mas a primeira pessoa, quem era Deus para ele? Adão. Quem era Deus para Adão? Em Gênesis 1:27, é o Deus Criador. O Deus que criou. Quem era Deus para Eva? Deus para Eva, em Gênesis 3:21, é aquele Deus perdoador, aquele Deus provedor, aquele Deus que depois que eles erraram, que eles pecaram, ele preparou uma roupa específica, porque a roupa que eles colocaram, que foram umas folhas, não era que Deus queria. E Deus para Eva era um Deus perdoador e provedor. Quem era Deus para Davi? Salmo 23, o bom pastor. Esse é Deus para Davi. Quem era Deus para Davi? Quem era Deus para João Batista? João 1:29, Cordeiro. E quem era Deus para João, o discípulo amado? Está escrito em Apocalipse 19:16, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é Deus para você? Provavelmente você não tem tempo agora de fazer uma retrospectiva da tua vida como eu tive tempo para saber quem é Deus para você. Você não pode responder essa pergunta aleatoriamente. Olha para você, olha para a sua vida, olha quem você é e o que você é hoje. Aí sim você consegue responder quem é Deus para você. Geralmente nós gostamos de dar umas respostas precipitadas, como aqui a nossa entrevistadora fez aqui. Deus é uma energia, Deus é música, Deus é comida, enfim. Mas eu e você não podemos responder assim. Se você não vai ter tempo agora, que não vai mesmo, faça isso na sua casa durante a semana. Enquanto você estiver tomando banho, enquanto você estiver fazendo alguma coisa, pense quem é Deus para você. Mas a palavra de Deus ela é maravilhosa porque ela apresenta para nós um personagem. Eu fiquei pensando em que personagem ele poderia se encaixar para saber quem era Deus para ele, além dos que eu falei. Eu vi vídeo, outros personagens, mas eu lembro-me, quando eu estou aqui, o meu pastor é aquele que me orienta. Tá certo? Então eu discuto com ele, passo as ideias e ele me ajudou a pesquisar muito, mas depois ele diz, está maravilhoso, se você não pregar logo, eu vou pregar na tua frente. Ele nem ouviu, tá? Ele nem ouviu o que eu falei. Mas esse personagem, vocês não sabem quem é já, que eu já vou dizer as características dele. Esse homem era um homem com muita saúde. Era um homem muito rico, inteligente, íntegro, temente a Deus, reto, desviava-se do mal, bom esposo e bom pai. Tudo bem, né? É muito fácil você encontrar quem é Deus para você quando você está na bonança. É muito fácil você encontrar quem é Deus para você quando a sua vida vai bem, quando suas finanças vão bem. É muito fácil você achar um Deus quem é Deus para você quando a saúde está ok. Quando sua família não está sofrendo de nada. Quando seu casamento está bom. Quando seus filhos são aqueles que estão na igreja cantando, louvando, participando. É bom demais. Aí eu encontro, esse Deus é um Deus que me ama, porque Ele me dá tudo. Porém, entretanto, contudo, de repente a vida desse homem se transformou num caos. De um homem com saúde, agora ele passou a ser um homem doente. De um homem rico, ele passou a ser um homem pobre. De um homem com tantos filhos, não tinha mais nenhum. Um homem que uma mulher estava ali ao lado dele o tempo todo,
E ela agora está revoltada contra Deus. Vai lá, meu amor, vai, amaldiçoa esse teu Deus e morre logo. Sabe, queridos, você saber, ter certeza de quem é Deus para você na bonança é fácil. Agora, você aceitar, afirmar quem é Deus para você na hora que você está na pior, e que sua vida se transforma, em que seu casamento acaba, e que seus filhos saem da igreja, seus filhos estão se drogando, e que acontece uma desgraça, um acidente, aí sim, aí a coisa complica. Vocês sabem de quem eu estou falando. Vamos abrir a nossa Bíblia em Jó. Vamos lá? As nossas Bíblias. É muito linda. A gente geralmente sempre fala de Jó, da desgraça dele, daquilo que ele passou. Sabe? Era um homem que tinha amigos. E de repente todo mundo sumiu. E os que apareceram ainda eram amigos da onça. Porque o que eles falaram para ele são amigos da onça mesmo. Você está numa pior. Isso acontece às vezes conosco, tá? A pessoa vai visitar um doente, diz, você imagina, minha sogra morreu disso, a minha mãe morreu disso, o vizinho lá. Acontece isso com a gente também, sabe? Aparecem os amigos da onça para nos visitar quando a gente está na pior. Aparece. E Jó tinha também os amigos da onça. Mas o que mais me encanta, eu já falei as características dele, mas eu quero ler com vocês. Jó 1 diz o seguinte: havia na terra de Uz um homem chamado Jó, que era um homem reto, temente a Deus, se apartava do mal, sabe? Tinha filhos, gente, tudo de bom. Mas Jó sabia quem era Deus para ele. Jó tinha certeza de que mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, Jó sabia quem era Deus para ele. Um minutinho. Rapidamente, pense. Quem é Deus para você? Não me responda. Depois vocês vão para casa e confirmem se é isso mesmo que você pensou. Depois que você fizer uma retrospectiva. Não tenha pressa de responder. Porque você não vai me falar. Você vai falar para ele. Quem é ele para você? Em meio à desgraça, em meio ao caos da vida, sem filhos, sem dinheiro, sem empregados, uma mulher que já não era mais uma boa mulher naquele momento, porque para ele, se ia contra Deus, não era uma mulher adequada naquele momento. Mas foi um desespero. Eu compreendo aquela mulher. Foi um desespero que ela falou aquilo em ver o seu marido naquelas condições. E se o marido dela estava naquelas condições, ela também estava com problemas financeiros. Ela também estava com perdas. E no desespero, muitas vezes, nós que não estamos ligados a Deus, nós falamos, mas Senhor, por quê? Como? Por que só comigo que acontece? Eu olho lá para a irmã fulana, para a irmã cicrana, para o irmão Betano, parece que a vida deles é tão boa, tão encaixadinha, mas vai lá na casa deles para ver o que acontece. Vai lá ver. Algumas pessoas podem dizer para vocês, nossa, você tem uma vida tão boa, você tem condições, mas vai ver o que alguém passou com você, ou o que você já passou para chegar onde você chegou. Sabe? Jó, ele sabia quem era Deus para ele. Eu quero que vocês vão mais à frente um pouquinho para o capítulo 19 de Jó. 19. Sabe, quando eu sofro, quando eu tenho problemas, quando eu tenho dificuldades, muitas vezes eu digo para Deus assim, puxa, Senhor, para quê? De novo? De novo?
Mas graças a Deus que o Espírito Santo sempre vem falando na nossa mente, pelo menos na minha, diz o seguinte: acontece, está acontecendo para que você se aproxime mais de mim, para que você me busque mais. E Jó diz em Jó 19:25, olha que coisa linda, em meio à desgraça de um homem doente, pobre, sem amigos, sem nada, ele diz: eu sei o quê? O que ele diz? Quem era Deus para Jó? Redentor. Gente, como, humanamente pensando, como é que um homem diz que Deus é o redentor dele se ele está numa miséria, num caos, num problema sério? Como? Certeza. A nossa vida é muito boa. Você tem trabalho. Se não tem trabalho, tem quem ajuda. Tem alguns alimentos que as Dorcas dão. Você tem a sua vida com seus filhos. Com certeza, todo mundo aqui tem uma caminha quente. Ou um ar-condicionado para refrescar. Mas quando vem uma dificuldade, eu esqueço que esse Deus é o Deus que me abraça. Eu esqueço. E eu preciso que o Espírito Santo me lembre: Sônia, quem tu eras e o que tu é hoje. Onde você poderia estar nesse momento? Olha onde você está. O que você poderia estar fazendo? O que você está fazendo agora? Queridas e queridos irmãos, nós precisamos de fazer isso todos os dias. E eu fiz um pacto, uma promessa com Deus, que eu quero lembrar todos os dias que Ele é o Deus que me abraça. Ele é o Deus que me abraça nos momentos mais difíceis. Ele é o Deus que diz para mim: Sônia, eu estou aqui. Não importa. Não importa o que você está passando. Não importa suas lutas. Não importa. Sabe? Não importa quem você foi. Mas o que você é que poderá ser. E ele pede de mim assim: Sônia, apesar de tudo, agradeça. E nós precisamos de agradecer. Agradecer ao Pai tudo. Até as lutas. Até as dificuldades. Até as dificuldades. Eu preciso agradecer e entender que Deus é aquele, para mim, para a Sônia, que me abraça nos momentos mais difíceis, nos momentos alegres também. Porque eu também tenho momentos em que eu falo algumas coisas, eu brinco com algumas coisas, e meu esposo e eu falamos o seguinte: nesse momento, Deus sorriu conosco. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus alegre. É um Deus que quer me deixar feliz. Mesmo em meio aos outros.
Se a lua você vê, clareando o céu redor, e as estrelas brilham lá no céu, agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez, tudo que ainda irá fazer. Se alguém que você ama, se honestamente o seu pão você ganhou, Eu faço o meu mal sem mentir. se Jesus esteve Todo tempo com você. Eu só venho agora você ouvir. Agradeço ao Pai pelas coisas que Ele fez. e tudo que ainda irá fazer. Se alguém que você ama, agradeça, agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez, e tudo que ainda irá fazer. Se alguém que você ama sorrir, compreender, agradeça. Eu quero repetir o que Jó disse, mas eu quero que vocês repitam comigo em pé. Jó disse em meio às lutas. 1, 2, 3, já. Eu sei. Amém. Que isso possa ser uma verdade para vocês e para mim. Eu encontrei o Deus que me abraça. Você pode encontrar o seu Deus da forma que você, quem é Deus para você. Mas eu também quero acrescentar que o meu Deus, o Deus que eu conheço, é também o meu Redentor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada porque foi um tema, Senhor, que parece difícil, é difícil, porque a gente precisa, Senhor, de passos para compreender quem é o Senhor em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por essa programação. Sou a liderança da irmã Denise, juntamente com os idosos dessa igreja, com esse clube. Tu sabes, Senhor, que não é fácil liderar, mas além da programação foi realizada. Mas, Pai, ajuda-nos e ajuda cada um dessa igreja não somente dizer ou proclamar quem é o Senhor na vida deles, mas que eles possam sair daqui e levar essa mensagem a outras pessoas, para que outras pessoas também possam compreender e saber quem é Deus na vida delas também. Obrigada, Senhor, pela liderança dessa igreja, pelos pastores dessa igreja, pelos irmãos e amigos que aqui estão. Que nós saiamos daqui, Senhor, com a certeza de que o Senhor é o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que nos ama e aquele que nos abraça também. Obrigada por todas as bênçãos, por Jesus. Amém.
Nós gostaríamos de convidar a irmã Denise para vir aqui acima, por gentileza, na presença dos irmãos. Por favor, aqui, e vocês dois aí no centro, lá no centro, né? Lá de repente, mas é pouquinho, Marcílio. Vem aqui, Marcílio, vamos entregar uma lembrança para essa jovem irmã. Tá? Isso, perfeito. Para ela ter uma lembrança. E tem um envelopezinho, é isso que eu quero saber, Marcelo. Onde é que está um envelopezinho para a gente entregar para essa jovem? Está ali? Ok. Entrega lá, deixa eu entregar aqui. Pessoal, tem assim, está aqui o envelope. Ó. Chegou, obrigado, tá vendo? Vou deixar vocês dois aí, por favor, para entregar para essa jovem, na presença da igreja. Nós estamos muito gratos pelo apoio dos irmãos, pelo apoio de cada família. Nós começamos a semana com um passeio amazônico e nós estamos felizes, né, porque Deus colocou a Denise na liderança desse ministério há algum tempo e hoje que se consolidou, transformando esse ministério num clube. Que tudo que ocorrer daqui para frente, assim como ocorreu no passado, que tudo seja somente para a honra e glória de Deus. Queremos agradecer o apoio do pastor, do ancianato, em especial o nosso ancião administrativo, sempre nos apoiando também, tá? A irmã Isaura, todos, sem exceção, Eric, todos, a família do Cats também sempre ali, dando um incentivo, e a todos os lares aqui desta igreja representada. Que tudo transcorra e tudo transcorreu para a honra e glória de Deus. A nossa irmã, professora Sônia Sacramento, e a nossa irmã Denise estarão à porta para se despedir, mas deixa eu passar aqui que é a palavra, né? Não é meu, tá, gente? É dela. É dela. Agradecemos, né, irmã Sônia, pela pregação ministrada, foi inspirada por Deus. Amém. Eu creio nisso. Você é uma joia rara. Que Deus lhe abençoe mais e mais. Apesar de você não estar mais conosco no ano que vem, mas você vai estar enraizada nos nossos corações. Que Deus, tanto você quanto o pastor, né, que estarão ausentes, né, mas creio que Deus vai abençoar muito mais a vida de vocês. Que vocês possam nos visitar, se possível for, né. E eu quero aqui, né, deixar uma lembrança singela para que você nunca lembre de nós aqui do Castelo do Rei. É só convidar que eu venho. Amém, amém. Agradecemos a todos os irmãos desse clube, que nós possamos nos despedir. Alguém quer tirar alguma foto, alguma coisa? Tira. Tem alguém? Cadê a irmã Sônia? Estão me chamando aqui para o retrato oficial. Está batendo foto já? Pode pra cá. Pastor, por favor, estão convidando o senhor também. Entendeu? Pode ficar ao lado da sua esposa aqui, por favor. Tá? Pode ficar lá à vontade. Obrigado, pessoal. Obrigado. Irmã, estará à porta para recepcionar os irmãos, agradecendo. Pode ir lá. Eu quero alguma coisa para senhora. Pode ir.